Prontinho, terminei mais um ursinho. Tem dias que o ateliê fica parecendo um zoológico, gente, cheio de bichinhos. Aliás, vocês sabiam que o proprietário do primeiro zoológico do Brasil nasceu aqui mesmo, em Nova Era? Vem comigo que eu vou te contar essa história. Essa é a história de João Batista Viana Drummond, o Barão de Drummond, um novaerense ilustre e seu legado. A primeira vez que o sobrenome Drummond foi usado foi na Escócia do século XIII pelo príncipe Malcolm. Seus descendentes migraram para Portugal, para a Ilha da Madeira, no século XV. E no século XVII nós já tivemos relatos da família Drummond aqui no Brasil, nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Todos vieram de Funchal, na Ilha da Madeira. Por isso se diz que todos os Drummond são parentes. No século XVIII, mais precisamente 1º de maio de 1825, nascia nosso personagem, aqui em Nova Era, que na época se chamava São José da Lagoa. E na época ainda era distrito de Itabira. Itabira conhecida como a terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, que por sinal é primo do Barão de Drummond. Deixa eu explicar melhor essa história. O guarda-mor João Antônio de Freitas Carvalho Drummond era avô do Barão de Drummond, trisavô do Carlos Drummond de Andrade e bisavô do desembargador Drummond, que nasceu aqui mesmo, nesse local, onde havia uma casa na época. Outra curiosidade é que a Petronília Drummond, mãe do desembargador Drummond, foi sepultada ali mesmo, dentro da igreja matriz, uma prática comum para os nobres da época. Aos 20 anos de idade, Drummond se muda para o Rio de Janeiro e alguns anos depois recebe o título de Barão de Drummond. Em 1855 se casa com Orinda Rosa Gomes. Além de um grande empresário, Drummond também era um visionário e um empreendedor nato. Foi presidente do Jockey Clube Brasileiro e administrador da ferrovia Dom Pedro II. Dizem que o próprio Drummond convenceu Dom Pedro a criar sua própria ferrovia para não depender do Barão de Mauá. Drummond também era um grande apoiador das causas abolicionistas. Inclusive, investia financeiramente nas causas da princesa Isabel. Acabou se tornando amigo da família imperial. E foi assim que ele comprou um grande terreno na mão da princesa. Uma quinta, como diziam na época, Quinta dos Macacos. E foi lá que ele fez um grande loteamento e fundou, em 1872, a Vila Isabel. Em uma viagem ao Rio de Janeiro, Drummond visitou o zoológico de Paris. Ficou encantado com animais que ele nunca tinha visto. Voltando para o Brasil, pediu autorização a Dom Pedro para importar alguns animais. E foi assim que ele criou o primeiro zoológico do Brasil, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais difícil alimentar tantos animais. É que tinha uma ala dos animais importados e uma ala dos animais nativos aqui do Brasil. E o Barão não queria aumentar o valor dos ingressos, porque ele queria que fosse acessível, que todos visitassem, todos conhecessem os animais. Então, conversando com vários amigos, foi que ele criou um esquema de aposta para descobrir qual era o animal do dia, o bicho do dia. Funcionava assim. Eles colocavam uma gaiola bem na entrada do zoológico e todo mundo que comprava um ingresso concorria também na aposta do dia, do bicho do dia. E esse animal ficava coberto com pano branco. No final do dia, às 17 horas, no fechamento do zoo, o bicho era destampado. E acredite, com isso o Barão pagava todas as despesas do zoológico e pagava até 20 vezes o valor que o apostador pagou no ingresso. Com o passar do tempo e o sucesso das apostas, alguns espertalhões descobriram que eles podiam criar um novo esquema de apostas por fora, sem precisar comprar ingresso e nem entrar para visitar os animais. E foi assim que o jogo do bicho se tornou ilegal. O Barão de Drummond deixou um grande legado para o Brasil.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu sou Priscila Drummond, artesã, bonequeira e conterrânea do Barão de Drummond.